Olá, meu nome é Oscar João. Gostaria de partilhar com vocês um tema que fala sobre as características do conhecimento científico. O objetivo desse tema é apresentar e explicar as principais características do conhecimento científico. Existem características que diferenciam a ciência de outros meios ou formas de conhecimento. Isto está relacionado aos objetos de estudo. Para Granger, o pensamento científico se diferencia essencialmente de qualquer outra espécie de conhecimento. É através do método científico que as ciências se tornam conhecimento ordenado. E através deste, consegue-se raciocinar. Para o autor, este tipo de conhecimento não só serve para procurar a verdade das ciências, mas também para conduzir a razão. Ou seja, o conhecimento científico, ele nos leva a pensar. Desse modo, ciência aplica metodologias para a comprovação de uma teoria. Neste sentido, conforme Granger, o conhecimento científico se diferencia dos demais tipos de conhecimento pela maneira de olhar, bem como os seus objetos de estudo. Para o autor, embora haja vários métodos científicos, há um só espírito e um só tipo de visão propriamente científica. No entanto, Granger nos apresenta 3 características essenciais do conhecimento científico. Essas características estão interligadas e revelam e demonstram a unidade da ciência. Estas características são, em primeiro lugar, a ciência é visão de uma realidade. Em segundo lugar, a ciência visa objetivos para descrever e explicar. E, em terceiro lugar, a preocupação constante com critérios de validação. Primeiro, a ciência como uma visão da realidade. Isto é, o objeto da ciência não é um produto ou produto da imaginação. A ciência visa o que as coisas são e procura, a partir disto, representar esses fenômenos, aproximando ao máximo deles. Neste sentido, as ciências representam esse real e criam teorias sobre ele através da criação de conceitos explicativos. Em segundo lugar, a ciência visa descrever e explicar, e não diretamente agir. Isto é, toda atividade desenvolvida pelo cientista deve visar, descrever e explicar as causas, o funcionamento e a estrutura dos fenômenos. Ou seja, a postura do cientista é descritiva e não prescritiva, pois a função da ciência não é dizer o que algo deve ser, mas sim o que algo é. Neste aspecto, deve ser isolado ao máximo a influência do sujeito sobre o objeto a ser descrito, mas não ignorando o contexto histórico do mesmo. E, em terceiro lugar, a preocupação constante da ciência com critérios de validação. Ou seja, toda a experiência precisa passar num processo de validação
e demonstrar a sua veracidade. Para Granger, um saber acerca da ciência só é científico se contiver indicações sobre a maneira como foi obtido, para que suas condições possam ser reproduzidas. Assim, nas ciências, os critérios de verificação nesse sentido não são particulares ou pessoais. Não se admite que fenômenos sejam estudados de forma isolada, sem a aplicação das teorias de verificação aceitas pela comunidade científica. Para Granger, o conhecimento científico é necessariamente público, ou seja, exposto ao controle competente de quem quer que seja. Muito obrigado.